início do século XX, os monges trapistas, seguidores da regra de São Bento, eram conhecidos por sua vida austera e disciplinada, marcada pelo silêncio, pelo trabalho manual e pela oração, buscando viver em harmonia com os ensinamentos de São Bento. Em meio à serenidade dos mosteiros, esses monges dedicavam-se a uma existência de contemplação e serviço. O início dos anos 1900 foi marcado por ondas de perseguições anticlericais na França. Governos temiam a influência da Igreja e viam nos religiosos uma ameaça ao seu poder. Em diversas ocasiões, os monges trapistas foram expulsos de seus mosteiros, perseguidos e forçados a buscar refúgio em terras distantes. Devido a toda essa hostilidade e possíveis riscos, em 1903, um jovem abade trapista do mosteiro de Sept-Fonds, chamado Dom Jean-Baptiste Chautard, foi designado para representar a Ordem dos Cistercienses junto ao governo francês, com o objetivo de evitar maiores retaliações contra os trapistas. Apesar de sua dedicação, esforços, eloquência e poder de persuasão, ele conseguiu apenas minimizar parte das expulsões de seus monges. Temendo o pior para seus irmãos religiosos e considerando o que já havia ocorrido algumas décadas antes, com expulsões, mortes de religiosos e saques dos mosteiros, devido à Revolução Francesa, Dom Chautard começou a se movimentar para evitar uma tragédia ainda maior. Em 1904, um grupo de 12 monges chegaram da Europa. Assim que chegaram em Tremembé, se juntaram com outros 2 que já estavam aqui no Brasil. Após uma calorosa recepção da população da região, eles foram todos viver na recém-comprada Fazenda das Palmeiras, uma antiga fazenda de café desativado do Barão das Palmeiras. Esse local foi vendido à Ordem dos Trapistas por 100 contos de réis. Logo ao chegarem à fazenda, eles a batizaram de Mosteiro de Nossa Senhora de Maristela. A partir desse momento, um novo destino esperava toda a população da pequena cidade de Tremembé. Os primeiros meses para os monges não foram nada fáceis. Eles precisaram se adaptar a um novo clima, uma nova língua e uma cultura completamente diferente. Além disso, a fazenda em si era um grande desafio. Estava abandonada há muitos anos, tomada pelo mato e pelo descaso. Como se dizia na época, em tudo reinava o abandono. Com muito esforço e sacrifício, os monges arregaçaram as mangas e começaram o árduo trabalho de transformar o local. A prioridade era reformar a fazenda para que ela pudesse oferecer as condições necessárias para viverem de acordo com as rígidas regras de São Bento. Eles trocaram inúmeras vigas de madeira que estavam podres ou infestadas de cupins. Tudo isso sob as adversidades do clima, já que, na região, as chuvas começavam em novembro e só davam uma trégua em março. Ainda assim, com muita determinação, os monges conseguiram, em poucos meses, reformar a fazenda. Eles criaram uma grande horta, compraram animais como vacas, cavalos e cabras e iniciaram o cultivo de frutas, principalmente laranjas e bananas, além de investirem na produção de mel. No entanto, o maior desafio para os trapistas ainda estava por vir: contratar a mão de obra local.
Quando os trapistas chegaram em Tremembé, encontraram uma população humilde vivendo às margens do rio Paraíba. Grande parte dessas pessoas era formada por ex-escravizados ou seus descendentes, libertos em 1888. No entanto, a liberdade trouxe novos desafios e muitos sobreviviam como podiam. A alimentação vinha, basicamente, do que conseguiam caçar e pescar, complementada por frutas e vegetais coletados na mata. Suas moradias eram simples cabanas feitas de barro e bambu, cobertas por telhados de palha. À noite, dormiam no chão, sobre esteiras ou em redes improvisadas. Era uma vida marcada pela simplicidade e por inúmeras dificuldades. A situação ficava ainda mais grave por conta da água. Sem acesso a fontes seguras para beber e cozinhar, muitos acabavam contaminados por parasitas do rio. As doenças se espalhavam e debilitavam o corpo, deixando essas pessoas apáticas e sem energia, até mesmo para trabalhar regularmente. Infelizmente, essa realidade de abandono e saúde fragilizada fazia com que a elite local os visse com preconceito, rotulando-os como indolentes ou preguiçosos. Contudo, era evidente que a luta diária dos ribeirinhos, conhecidos como piraquaras, era muito mais uma batalha pela sobrevivência do que qualquer outra coisa. Após se estabelecerem no novo mosteiro, os poucos monges logo perceberam que não seriam suficientes para realizar todas as tarefas necessárias na fazenda recém-adquirida. A elite local já havia alertado sobre a dificuldade de encontrar mão de obra, considerando os costumes da população mais humilde da região. Decididos a não esperar por soluções externas, os monges resolveram buscar trabalhadores entre os moradores locais. A princípio, a relação foi complicada. A população ribeirinha, acostumada a uma vida simples e à fartura oferecida pelo rio Paraíba, não via utilidade ou benefícios no trabalho assalariado. Além disso, a aparência dos monges, suas vestes incomuns, barbas longas e expressões sérias, gerava desconfiança e até medo entre os moradores. No entanto, com paciência, sensibilidade e um genuíno espírito paternal, os religiosos começaram a conquistar a confiança da comunidade. No início, distribuíram leite, queijo e outros alimentos que podiam dispor, oferecendo caridade aos mais necessitados. Essas ações atraíram muitos moradores curiosos que passaram a se aproximar da vida trapista. Aos poucos, os monges também começaram a oferecer melhores condições de moradia, água tratada e medicamentos. Medidas que foram suficientes para formar uma pequena, mas dedicada, força de trabalho para ajudar nas reformas do mosteiro. Resolvida parcialmente a questão da mão de obra, os trapistas precisavam agora transformar a Fazenda Maristela em um empreendimento autossustentável. Segundo decisão tomada no ano anterior, a Abadia de Septfon, na França, financiaria as operações iniciais do mosteiro, mas isso seria apenas até que ele pudesse se manter economicamente. O primeiro passo foi limpar e recuperar os milhares de pés de café abandonados após a paralisação da fazenda, que ocorrera com a abolição da escravatura. Após muito esforço, o café voltou a ser produzido, oferecendo um alívio temporário para os desafios financeiros. Contudo, com o passar do tempo e por meio de cuidadosas observações, os monges identificaram uma oportunidade estratégica: o cultivo de arroz. Este alimento, essencial para a dieta brasileira e, em algumas regiões, até substituto do pão, apresentava alta demanda em um país que ainda não era autossuficiente na produção. Assim, os trapistas concentraram suas energias em estabelecer uma lavoura de arroz, que se tornaria a base econômica para o futuro da Fazenda Maristela. Após restaurar a antiga fazenda e adaptá-la para suas atividades monásticas, os trapistas receberam um segundo grupo de religiosos em novembro de 1904. A chegada desse reforço marcou o início de uma nova etapa na propriedade: o cultivo de arroz, que se tornaria o grande marco da comunidade.
Em 1905, os monges deram início à limpeza da várzea, onde implementariam o sistema de cultivo irrigado por inundação, uma técnica que exigia o controle preciso da lâmina d'água sobre os campos. Os padres Alexis Ducret e José Boilon assumiram a liderança dessa empreitada, estabelecendo-se na área baixa da fazenda, uma vasta extensão que ia do mosteiro até as margens do rio Paraíba do Sul. A região, conhecida como Berizal, recebeu esse nome em alusão aos arbustos de frutos coloridos chamados beri, comuns no local. Posteriormente, a vila que ali surgiria herdaria o mesmo nome. Desbravar a várzea foi uma missão desafiadora. A vegetação densa, formada por árvores e arbustos, demandou uma força-tarefa composta por 300 trabalhadores que se dedicaram à derrubada e limpeza da área, além da construção dos canais de irrigação. Outros 200 colonos participaram de atividades paralelas em diferentes pontos da fazenda. A organização do trabalho seguiu uma lógica metódica. Os empregados foram divididos em equipes de 30 homens, cada uma liderada por um capitão, responsável tanto pela coordenação das tarefas diárias, quanto pela comunicação direta com o padre Alexis, encarregado geral das operações agrícolas. Os pagamentos, realizados pontualmente aos fins de semana, eram repassados pelos capitães, garantindo ordem e transparência. Essa regularidade no pagamento, um diferencial entre os trapistas, logo despertou a atenção e a insatisfação dos fazendeiros da região. Naquele período, o trabalho rural ainda era marcado por práticas abusivas herdadas da escravidão. Muitos trabalhadores recebiam salários miseráveis, que invariavelmente retornavam aos cofres dos proprietários por meio das vendas instaladas nas fazendas. Esse ciclo perpetuava um sistema de dependência quase feudal. A tentativa dos trapistas de instituir salários mais justos encontrou resistência imediata. Os coronéis locais, sentindo seus interesses ameaçados, reagiram com veemência, forçando os monges a reconsiderarem sua abordagem. Apesar do desejo de promover justiça social, os trapistas foram obrigados a se adequar às condições impostas pelos grandes fazendeiros. Sem poder elevar os salários, os religiosos buscaram outras formas de amparar seus trabalhadores. Sob a liderança do padre Alexis, o mosteiro passou a fornecer alimentos, roupas e medicamentos às famílias necessitadas, criando uma rede de apoio que foi essencial para a comunidade local. A assistência não apenas supriu carências materiais, mas também consolidou uma relação de confiança e solidariedade entre os monges e os moradores da região. Essa convivência baseada na cooperação e no respeito mútuo lançou as bases de uma nova dinâmica social, unindo patrões e empregados em torno de valores mais humanos e dignos. Após um início difícil e desafiador, por volta de 1908, a fazenda trapista Berizal colheu sua primeira safra de arroz dourado, resultado de um ano de intensos esforços de limpeza e preparação do solo. Naquele período, muitas famílias viviam e trabalhavam nas propriedades trapistas, tanto na Maristela quanto no Berizal. Na fazenda Berizal, modernos maquinários agrícolas foram adquiridos, mas sua operação exigia capacitação. Para isso, os trapistas criaram escolas destinadas a ensinar seus funcionários a manuseá-los. Além disso, ampliaram os benefícios já oferecidos, proporcionando educação profissional e religiosa aos trabalhadores e suas famílias. Essa abordagem inovadora começou a atrair cada vez mais mão de obra para a região de Tremembé, com pessoas interessadas em fazer parte das fazendas trapistas. Ano após ano, a produção das fazendas crescia, especialmente a de arroz, enquanto os trapistas continuavam a melhorar as condições de vida de seus funcionários. Na fazenda Berizal, foram construídas escolas, uma igreja, um salão de festas e diversas casas para acomodar os novos trabalhadores. Cada funcionário tinha a oportunidade de cultivar uma pequena horta em sua propriedade,
com o compromisso de destinar 1/3 da colheita aos trapistas. Essa produção, por sua vez, era reservada e compartilhada entre todos os funcionários, garantindo uma alimentação abundante sem custos adicionais. Entre os muitos benefícios, as fazendas trapistas se destacavam por dispor de energia elétrica, um luxo à época, considerando que nem mesmo Taubaté ou Tremembé contavam com essa comodidade naquele período. Durante muitos anos, a vida dos funcionários dos trapistas, que antes era marcada pela miséria, restrições e doenças, mudou radicalmente. Aqueles que eram vistos pela elite como indolentes e preguiçosos passaram a ser reconhecidos como uma mão de obra valiosa pelos grandes fazendeiros. No entanto, esses funcionários, agora chamados de colonos, dificilmente aceitavam trocar os benefícios oferecidos pelos trapistas por outras fazendas. Para ser aceito nas fazendas trapistas, o colono precisava seguir uma série de regras de conduta que, ao final, trariam grandes benefícios para ele próprio. Entre as principais regras, destacam-se as seguintes. A proibição do consumo de bebidas alcoólicas foi uma das mais significativas. No início, na Vila do Berizal, brigas frequentes entre os funcionários, que em alguns casos resultavam em mortes, levaram os trapistas a tomarem a decisão de proibir completamente o consumo de álcool entre seus colonos, considerando-o um grande mal. Outra regra importante era a catequização e educação dos filhos. Os colonos eram obrigados a enviar seus filhos para as escolas mantidas pelos padres dentro das fazendas, onde recebiam educação e catequese. Além disso, os colonos eram submetidos a uma jornada de trabalho de segunda a sábado. No começo, muitos, acostumados com a vida de pesca e afetados pelo amarelão, trabalhavam apenas 2 ou 3 dias por semana. Contudo, com o tempo, passaram a adotar uma rotina de trabalho mais intensa, que se estendia de segunda a sábado. Os adultos também eram incentivados a estudar. Escolas noturnas foram criadas para oferecer educação àqueles que não haviam tido a oportunidade de aprender anteriormente. Uma outra prática importante era a produção de hortas nos lotes. Cada colono cultivava uma pequena horta, sendo obrigado a repassar 1/3 da produção aos trapistas. Essa colheita era utilizada para beneficiar a comunidade com doações e ações de caridade. Apesar das regras rígidas, havia também diversos benefícios para os colonos. Um dos maiores era a folga remunerada aos domingos, que permitia o descanso após uma semana de trabalho intensa. Além disso, os colonos recebiam alimentos, roupas e remédios gratuitamente, como um adicional ao salário, o que melhorava consideravelmente as condições de vida. Nos dias santos, as festas eram realizadas com muita música, comida e presentes, proporcionando um momento de celebração e união entre os membros da comunidade. Durante os casamentos, as noivas recebiam o enxoval dos padres e eram presenteadas com uma máquina de costura da marca Singer, trazida diretamente da França por Dom Chautard. Esses benefícios e regras marcaram os 27 anos de presença dos trapistas, transformando as condições de vida dos colonos e promovendo uma verdadeira revolução na região. Durante os 27 anos em que os padres trapistas viveram em Tremembé e desenvolveram suas atividades, a cidade experimentou significativos avanços. O comércio local cresceu, novos empreendimentos foram gerados na cidade, a população aumentou e isso gerou maior receita para o município por meio do dinheiro que passou a ser gasto localmente. Além disso, houve uma notável melhora na qualidade de vida da população mais carente. Sem sombra de dúvida, os 2 maiores marcos importantes para o desenvolvimento de Tremembé foram a chegada da luz elétrica e, posteriormente, da estação de trem da Estrada de Ferro Central do Brasil. A construção da ferrovia, em particular, foi amplamente impulsionada pelos esforços dos trapistas, que buscavam solucionar o problema logístico de escoar suas produções, que cresciam rapidamente. Dom Jean-Baptiste Chautard desempenhou um papel importante nesse processo. Em 1912, ele se reuniu pessoalmente com Paulo de Frontin, então diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil,
para discutir a viabilização do projeto. Durante essa reunião, ficou acordado que os estudos necessários seriam realizados com máxima prioridade. Pouco mais de 2 anos depois, em julho de 1914, a ferrovia foi inaugurada, trazendo benefícios que impulsionariam Tremembé por muitas décadas. A seguir, ouçam como foi esse dia de festa para a cidade e para a população. Olá, meus amigos. Eu sou Antônio Lourenço Xavier, prefeito de Tremembé por 15 anos. Quero compartilhar com os amigos uma memória incrível da minha gestão. O dia da inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil em Tremembé. Ah, meus amigos, que dia memorável vivemos em nossa amada cidade neste dia. Ainda me emociono ao lembrar de cada detalhe daquela inauguração tão aguardada no dia 26 de julho de 1914, que transformou nossa cidade para sempre. Como prefeito, tive a honra de estar à frente dessa celebração, que uniu nossas gentes em torno de um sonho realizado. Logo ao amanhecer, a cidade já estava em polvorosa. O senhor Dr. Afonso de Melo, nosso estimado engenheiro, acompanhado de seu dedicado auxiliar, Dr. Carlos Jataí, aguardava junto à nova ponte sobre o rio Una, no quilômetro 332. Ali, aguardávamos a chegada do trem especial que trazia o ilustre Dr. Paulo de Frontin e sua comitiva. Que momento grandioso foi aquele! Por volta das 9 horas, o trem finalmente chegou e o Dr. Frontin, com um gesto simbólico, cortou a fita da antiga linha e abriu oficialmente a nova variante. Havia ali autoridades civis, uma grande multidão e uma banda que entoava músicas festivas. O entusiasmo do povo era palpável. Quando o trem especial chegou à nova estação, foi recebido com uma decoração que nos enchia de orgulho. Bandeiras, escudos, flores e folhagens enfeitavam o edifício de arquitetura simples, mas elegante, além de fogos que estouravam no ar aos gritos de vivas da população que assistia àquele momento. Ali, Dom Jean-Baptiste Chotard, abade dos trapistas, abençoou solenemente a estação, marcando oficialmente sua inauguração. Uma urna contendo moedas, jornais e outros pertences foi enterrada, guardando para o futuro as memórias daquele dia. Monsenhor Nascimento Castro, com sua oratória vibrante, elevou ainda mais o espírito da ocasião, rendendo homenagens aos que tornaram possível aquele momento. Os festejos religiosos continuaram com uma missa solene na Igreja do Senhor Bom Jesus, celebrada por Dom Chotard, que proferiu uma homilia emocionante. O povo, reunido em fé e gratidão, sentiu o significado profundo daquela celebração, que marcou espiritualmente a inauguração. Na sequência, seguimos para a Praça Doutor Jorge Tibiriçá, onde a Câmara Municipal ofereceu um banquete digno de reis. A mesa, em forma de T, reunia personalidades como o Dr. Paulo de Frontin, Dom Chotard, Monsenhor Castro e tantos outros ilustres convidados. Durante o almoço, belos brindes foram feitos, exaltando as conquistas e os esforços de todos os envolvidos. As palavras do Dr. Valois de Castro e do Dr. Paulo Costa ficaram gravadas em minha memória, pois celebravam não apenas a passagem da linha de trem, mas também a união e a determinação de nosso povo. Depois do lauto banquete, uma sessão solene na Câmara Municipal marcou a colocação do retrato do Dr. Paulo de Frontin no Salão Nobre, em reconhecimento por sua dedicação e pelos feitos que tanto beneficiaram nossa região. Foi um dia para entrar na história de nossa Tremembé. Um dia em que nosso povo, unido, viu o progresso chegar sobre trilhos, abrindo novos caminhos e infinitas possibilidades. Como prefeito, sinto-me profundamente honrado por ter vivido e liderado nossa cidade, nesse momento tão especial. O trem, meus amigos,
trouxe mais que desenvolvimento. Trouxe esperança, orgulho e a certeza de que juntos podemos superar qualquer desafio. Após a inauguração da estrada de ferro em Tremembé, a cidade experimentou um crescimento vertiginoso. O aumento do fluxo de viajantes trouxe consigo o surgimento de inúmeras empresas, transformando Tremembé em um polo de oportunidades. Negócios floresciam dia após dia, impulsionados pelo desenvolvimento da cidade. A administração eficiente da cidade contribuiu para a implementação de novos serviços públicos, como iluminação elétrica, telégrafo, escolas, correios, entre outros avanços que melhoraram significativamente a qualidade de vida dos habitantes. Paralelamente, a produção dos trapistas crescia constantemente, colocando Tremembé em destaque como um dos principais exportadores de arroz durante o conturbado período da Primeira Guerra Mundial. Na comunidade da Maristela, a vida dos moradores melhorava progressivamente. Infraestruturas como escolas, igrejas e salões de festas eram estabelecidas, acompanhadas de iniciativas de apoio social, consolidando uma vida comunitária mais estruturada e próspera. Os trapistas, com seus projetos sociais e econômicos de grande impacto, ganharam renome nacional. A fama de seu trabalho atraía constantemente autoridades governamentais e jornalistas, todos ansiosos para conhecer o milagre trapista no Brasil. Entre as visitas ilustres que marcaram o período, destacaram-se ministros da Agricultura, presidentes estaduais, políticos franceses e japoneses, escritores, empresários e diversas outras personalidades de prestígio. De 1908, com o início das grandes lavouras de arroz trapistas, até 1925, Maristela e Berizal vivenciaram uma era de sucesso, marcada pelo trabalho árduo e pela dedicação que consolidaram Tremembé como referência de progresso e desenvolvimento. Durante os 27 anos em que viveram no Brasil, os trapistas deixaram um legado de benefícios não apenas para Tremembé, em São Paulo, mas também para uma considerável parcela do país. Por meio de seus esforços junto à população ribeirinha carente, eles demonstraram que, quando tratados com dignidade, saúde e acesso à educação e ao trabalho, esses grupos podiam se transformar em uma força de trabalho eficiente, mais adaptada e econômica do que a mão de obra imigrante que vinha sendo trazida ao Brasil desde o século anterior. Os trapistas revolucionaram a agricultura nacional ao introduzir melhorias significativas no cultivo do arroz. Antes de sua chegada, o Brasil não era autossuficiente na produção desse cereal, obrigando o governo a investir pesadas somas na importação. A partir de Tremembé, o cultivo de arroz ganhou relevância, abrindo novos caminhos para a agricultura brasileira e ajudando a diversificar a produção, que até então era dominada por monoculturas em declínio, como o café. O impacto do milagre trapista em Tremembé
inspirou outros estados a seguir o exemplo, levando ao florescimento de grandes áreas de cultivo de arroz em todo o Brasil. No entanto, como tudo na vida, o ciclo dos trapistas no Brasil teve um começo, um meio e um fim. O início do declínio ocorreu em 1925, com a venda da Fazenda Berizal, que abrigava a maior área plantada de arroz sob a administração trapista. A partir de 1927, os primeiros monges começaram a retornar à Europa. Cada partida era marcada por despedidas emocionantes, tanto por parte dos religiosos quanto pela população local, que aprendera a admirar e respeitar os barbudos de rostos sérios que tanto fizeram por Tremembé. O capítulo final dessa história ocorreu em 1931, quando o último grupo de trapistas deixou o Brasil, após a venda da Fazenda Maristela ao industrial Mário Boeres Aldra. Apesar de sua partida, o impacto dos trapistas jamais foi esquecido. A Revolução Trapista, iniciada em 1904, deixou marcas profundas na história do país, provando que com dedicação, trabalho e, acima de tudo, amor ao próximo, é possível transformar vidas e inspirar uma nação inteira.